Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, o vice-presidente, o relator e todos os membros do Conselho de Ética, ao qual eu respeito muito. Quero primeiramente aqui agradecer. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, especialmente a minha esposa, que é a minha companheira de todos os dias. Quero agradecer aos meus colegas de parlamento. Eu aqui não vou citar, porque eu não quero correr o risco de faltar algum nome. Muito obrigado a todos os deputados que me abraçaram, não como deputados, mas como amigos. Tenho dois aqui, Marcel Van Hatten e Sargento Faur, e estendo a todos os deputados aqui da Câmara dos Deputados. Agradeço também aos meus assessores, agradeço especialmente ao senador Magno Malta, que não é só um presidente de partido, mas é um amigo, é um irmão, que sempre tem uma palavra para te confortar. Obrigado, senador Magno Malta. Antes de me ater aqui ao processo, eu sou filho de Maria Cleofa, do Piauí, às vezes eu confundo, e Raimundo Nonato, né, o professor da escolinha, do Maranhão. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, tenho o maior orgulho de ser filho deles. Em 2003, ingressei na Polícia Rodoviária Federal. Em 2006, ingressei na Polícia Federal, trabalhei no Acre, trabalhei em fronteira, troquei tiro com um bandido, prendi muito. E era da época da Polícia Federal que ia atrás de combater o crime organizado e de político corrupto. Não essa Polícia Federal do diretor Andrei Rodrigues, que vai checar cartão de vacina, perturbação de baleia, e faço uma defesa. A maior parte dos policiais federais discordam do que vem acontecendo na Polícia Federal. Bem, eu peço licença para ler um texto que está no Instagram do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar a incitação à violência. Nenhuma nota de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que dizem guardiões do Estado Democrático de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala. Em qualquer contexto seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro. Só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Falando do que aconteceu na Comissão de Segurança, eu vou falar exatamente o que aconteceu. O sargento Faur estava à minha frente, o presidente era o delegado Paulo Bilisque, e eu estava indagando o ministro da Justiça, Lewandowski, sobre ações da Polícia Federal, sobre a situação de que a polícia, o absurdo, que a polícia prende mal e a Justiça solta, enfim. Enquanto isso, o líder do PT, Lindenberg, estava atrás da minha cadeira, na outra poltrona, dizendo que ele ia me caçar, dizendo que eu era bandido, dizendo que eu era desqualificado. E meu erro, e eu aqui assumo, eu sou homem de assumir, é de ficar pilhado e de reagir a uma ofensa.
Em nenhum momento da minha fala, eu quero que se prove isso, em nenhum momento da minha fala eu me dirigi qualificando a deputada Gleice Hoffmann. O único momento da minha fala, se verem toda a minha fala, o único momento da minha fala que eu cito a Gleice Hoffmann, eu cito no passado ela como senadora. Porque hoje o PT idolatra a Polícia Federal. Hoje o PT, a Polícia Federal, é a melhor Polícia Federal do mundo. Mas quando o descondenado do Lula foi preso, a Polícia Federal era a pior de todas. E eu repeti que uma das pessoas que mais criticavam a Polícia Federal era a senadora Gleice Hoffmann. Foi um momento que eu toquei no nome da hoje ministra, mas deputada, Gleice Hoffmann, dizendo que ela, é fácil, é só dar um Google, que vocês vão verem a ex-senadora Gleice Hoffmann dizendo que a Polícia Federal faz uma operaçãozinha para aparecer na televisão e etc, etc, etc. O deputado Lindenberg, ele faz uma questão de ordem ao presidente da Comissão de Segurança. E na questão de ordem, ele nem começa a questão de ordem. Ele já aponta para mim e diz, esse deputado desqualificado. E aí a gente começa uma discussão, ele me chama de bandido de novo, me ameaça, dizendo que você vai ver seu bandido, está aí nas filmagens. Eu vou dizer aqui no final da minha fala, eu sou homem de assumir a responsabilidade, sou homem de assumir minha punição, mas acredito que o deputado, se houver justiça na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg tem que ser punido também. Porque, primeiro, peço que o Conselho de Ética ouça os integrantes da Comissão de Segurança, porque todos, em sua maioria, vão confirmar que quem começou a provocação foi o líder do PT, o deputado Lindenberg. Posteriormente, o mesmo mentiu na CCJ, o vídeo também gostaria que o Conselho de Ética assistisse, ele mentiu dizendo que eu o provoquei, e ele chega por Glauber e fala, Glauber, era para eu estar sentado aí, perto de você, porque o cara, o Gilvan da Federal, ficou com o rosto perto de mim, e eu ia dar uma pancada nele. Ou seja, ele mesmo admite que queria partir para a violência comigo, na CCJ, posteriormente à Comissão de Segurança. 3h pouca da tarde, recomeça a segurança, e falando do Glauber, há uma grande diferença entre o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com ele. Primeiro, que eu sou homem de admitir meus erros. Ele, em nenhum momento, o deputado Glauber disse que exagerou. E todos da esquerda defendendo que ele agiu correto. Ele cometeu, na minha opinião, 2 fatos graves. Expulsar, aqui é a Casa do Povo. Ele cometeu 2 fatos graves. Expulsar um cidadão da própria casa dele e agredi-lo fisicamente. E em nenhum momento ele reconhece que exagerou. Então já começa aí uma grande diferença entre eu e o deputado Glauber. Quanto eu citei, tanto de manhã, o senhor pode conferir, tanto de manhã quanto à tarde, eu citei que ao ministro da Justiça que existia, provavelmente, uma planilha de pagamento de propina da Odebrecht a políticos. Se é verdade, não sei, mas em toda a imprensa diz que existia uma planilha da Odebrecht em pagamento de propina. Eu citei, num primeiro momento, Montanha, Lindinho e Amante. Mas, se procurarem na internet, a lista é farta. Abelha, Acelerado, Amigo, que seria, em tese, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria conhecido como Amigo, Aquático, Baixada, Barbie, Barrigudo, Batalha, enfim. Quando o Paulo Pimenta, que era ministro, foi à CCJ,
Eu indaguei ele se ele era o Montanha, porque nos jornais diz que ele é o Montanha. E eu indaguei o deputado Paulo Pimenta se ele era o Montanha. E ele, na fala dele, falou: deputado Gilvan, primeiro ele disse que eu sou uma vergonha para o Espírito Santo e para a Câmara dos Deputados. Ele disse que ele é uma montanha, mas uma montanha de votos, porque sempre foi muito bem votado no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele não reconheceu que ele é o montanha da planilha de propina da Odebrecht. Ele falou que é o montanha de votos. Em nenhum momento eu qualifico quem é montanha, quem é lindinho e quem é amante. Em nenhum momento eu ofendo a deputada Gleice Hoffmann. Eu quero que me provem. Eu qualifico o apelido amante, que está na planilha. O que é uma prostituta? É uma pessoa que vende o seu sexo por dinheiro. O político, seja ele homem ou mulher, que vende favores à empresa Odebrecht por dinheiro, é o quê? Então eu citei o apelido. E o deputado Chico Alencar aqui falou muito bem o que eu disse ontem, só que eu não afirmei que eu estava me referindo à deputada. Eu falei o seguinte: olha, quis dizer o seguinte, citei montanha, lindinho e amante. Quem se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas se apresente. Olha, eu sou o lindinho da planilha de propina da Odebrecht. Eu sou o montanha da lista de propina da Odebrecht. Eu sou a amante da lista de propina da Odebrecht. Se identifique, que aí eu vou reconhecer que eu ofendi aquela pessoa, porque eu falei do apelido da Odebrecht. Não citei volto e reitero. Eu quero que me provem, a não ser que fale: olha, Gilvan, o Montanha é o Paulo Pimenta. Então eu ofendi o cara, porque eu disse que Montanha estava na lista de propina da Odebrecht. Está na internet. Está na internet também que amigo seria o Lula. Se eu falar que amigo está na lista de propina da Odebrecht, eu não estou me referindo, eu estou me referindo ao presidente Lula, porque se eu tiver, ele tem que levantar a mão e falar assim: olha, eu sou... Então, assim, se pegarem toda a sessão da Comissão de Segurança, o único momento que eu me refiro à deputada Gleice Hoffmann era de quando era senadora. O presidente da Comissão de Segurança, delegado Paulo Bilisco, falou aqui e confirmou que eu me refiro a ela por criticar a Polícia Federal na época que ela era senadora. Além de políticos, as planilhas da Odebrecht estão na internet, se é verdade ou não, mas está, inclusive, no G1. Além de políticos, as planilhas da Odebrecht também mostram que alguns partidos eram identificados como time de futebol. O PT, o Flamengo, o PSDB, o Corinthians. É verdade? Mas está na internet. Então, eu quero reiterar isso. Também quero dizer que eu sou contrário a qualquer ataque a familiares de deputados e deputadas. Pai, mãe, esposa, filho, filha. Sou totalmente contrário a ataque a familiares. Nunca fiz como vereador de Vitória, do Espírito Santo, e nunca fiz como deputado a familiares. Então, eu discordo totalmente desse tipo de conduta. Nós, da direita, nós somos o tempo inteiro atacados, seja na internet, seja aqui no plenário. Já vou terminar, que eu também não quero me alongar. Eu sou um homem que eu cumpro a minha palavra. E eu me comprometi a, mesmo sendo atacado, sendo ofendido, como eu fui pelo deputado Lindenberg, todos viram, eu vou tomar outro tipo de atitude e vou cumprir o que eu falei. Independente do que acontecer aqui no Conselho de Ética, eu já adianto que eu não vou recorrer, porque eu sou um homem de palavra.
E quero deixar claro aqui a todo o Conselho de Ética e toda a Câmara dos Deputados. Se a minha punição servir para que deputados e deputadas da esquerda parem de ofender o presidente Jair Bolsonaro e sua família, que assim seja. Alguém perguntou aqui qual delas. Eu posso citar o do Janones, que o deputado Cabo Gilberto falou. O Janones foi bem claro. Ele disse que a ex-primeira-dama, esposa de um ex-presidente, era a mais comível da Câmara dos Deputados. O deputado Janones, e isso eu não vou ficar citando aqui, isso foi agora, um pouquinho antes do Dia das Mulheres. A não ser que ele apagou o Twitter, mas todos vão ver, foi um pouquinho antes do Dia das Mulheres, 7 de março. 7 de março, um dia antes do Dia das Mulheres. E eu não vi a deputada Maria do Rosário defender as mulheres, né? Porque eles só defendem as mulheres que se identificam com a ideologia deles. As outras mulheres podem ser agredidas, podem tomar cuspe na cara. Então, eu volto a repetir. O deputado Janones disse que a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, era a mais comível da Câmara dos Deputados. Então, se minha punição, presidente e relator, servir para que deputados e deputadas da esquerda parem de atacar o presidente Bolsonaro e sua família, que assim seja. Se a minha punição servir para que haja paz e respeito na Câmara dos Deputados por esses deputados e deputadas do PSOL, não estou generalizando, mas muitos deles, que assim seja. Se a minha punição servir para que parem os ataques à direita, por exemplo, deixa eu ver se o Gustavo Gaia está aqui. O Janones e outros deputados vivem chamando ele de assassino. Estou mentindo, Gustavo Gaia? Vivem chamando... E todos os deputados da direita são atacados pela esquerda e nada acontece. Se a minha punição servir para que esses deputados ou parem de ofender ou também sejam punidos, que assim seja. O que eu não gostaria de ver, porque não pode comparar a minha ação com a do Glauber, porque eu falei, eu não agredi ninguém, eu falei, eu estou sendo punido por uma fala, eu não expulsei cidadão, eu não agredi, chutei na bunda um cidadão, eu não exigi dinheiro de assessor, eu não exigi dinheiro de empresário, eu não cometi corrupção, eu não ando com dinheiro na cueca, eu vou ser punido por algo que eu falei. Se a minha punição servir para dar paz e colocar esses deputados, alguns deputados do PT e do PSOL, e aqui eu abro aspas, discordo de tudo que ele pensa, ele discorda de tudo que eu penso, mas o deputado Chico Alencar não está nesse rol, porque é um deputado muito respeitoso. Mas muitos sabem que tem uma extrema esquerda aqui muito desrespeitosa. Então, volto a dizer, se a minha punição servir para que os deputados e as deputadas da esquerda ou respeitem os deputados e deputadas da direita, respeitem o presidente Bolsonaro, porque o tempo inteiro é ladrão de joia, é fascista, é genocida, é inelegível, tem que estar preso, tem que morrer. Se a minha punição servir ou para os deputados e deputadas da esquerda respeitarem o outro lado, ou serem punidos também, eu sou um homem honrado, eu vou ser punido de cabeça erguida. Já estou terminando, presidente. Eu só vou usar mais 2 minutos. Então, eu reitero que em nenhum momento eu ofendi a presidente do PT. Reitero também meu comprometimento de tudo aquilo que eu falei ontem em plenário. A partir de agora, quem me acusar de algo ou quiser um confronto, eu vou representar no Conselho de Ética. Não, da minha parte, vou evitar confronto com esse pessoal. E deixo aqui o meu comprometimento também de ver justiça aqui na Câmara. Eu espero que os deputados do outro lado
pense no que está acontecendo hoje, porque eu não desejo isso, deputado Chico Alencar, não desejo isso a nenhum deputado, seja da esquerda, do centro ou da direita, de ser punido por algo que falou, como o deputado Cabo Gilberto falou. A gente pode discordar, a gente pode achar que o deputado extrapolou na sua fala, mas poderia ser uma punição de censura e etc. Enfim, como eu disse, eu estou de cabeça erguida, vou aceitar a punição que sair daqui ou não, mas não irei recorrer. E termino dizendo também que eu também, conversando com a minha esposa ontem, eu vou procurar mais Deus para ter um pouco mais de equilíbrio, de sensatez, diante de agressões que a gente sofre diariamente. E eu termino com Josué 1,9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará contigo onde você estiver. Termino também com Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Obrigado, presidente.